sonhos futuros estão ligados ao Senhor. Toda a minha vida só depende do Senhor. Não abro mão disso. Aplaude Ele, aplaude, povo do Senhor, aplaude. Amém e amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes. No poder, na unção da Tua palavra, declaro as mentes cativas à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje é exatamente isso mesmo, esperar sempre antes do precipício. Subtítulo: fé é sempre realmente esperança. Por que esperar sempre antes do precipício? Por que esse título? Toda vez que nós oramos, Deus já inicia um processo sobrenatural para nos atender. Você tem que acreditar nesse Deus que não brinca mesmo com você e não enrola. Você começou a orar. O que o arcanjo falou para Daniel? Daniel, quando você começou a orar, imediatamente a ordem já foi dada para te atender. Porém, tem um pequeno problema aí. O diabo vai querer nos empurrar a agir antes de Deus. Como é que você derruba um corredor, uma corredora profissional? Não tem jeito. Jogar para os lados não vai funcionar, porque toda a mobilidade deles é para se equilibrar. Então, empurrar para cá, para lá, por um buraco ali, não vai cair. Só tem um jeito. Empurra de trás para acelerar mais ainda a velocidade do que o normal. Aí ele cai. Quantos quilômetros por hora ela consegue ir? Empurra para ele um pouco mais. Cai. Perde o equilíbrio. Isso se chama precipício. Porque toda vez que você começa a querer agir na frente de Deus, um precipício se instala na tua frente. Por isso que eu falei que a fé da gente é esperar antes do precipício. O termo precipitar, o verbo precipitar é de precipício. Quando você empurra uma situação antes de dar tempo suficiente para Deus trabalhar, você está se empurrando no precipício. Satanás está te empurrando numa velocidade fora do teu normal. E aí você não vai aguentar. E com isso, consequentemente, nenhum projeto de Deus mais vinga na tua vida. Nenhum milagre finaliza na tua vida. Porque se o inimigo encontrar a brecha que ele te faz se precipitar, correr na frente de Deus, ele já sabe como neutralizar tudo que Deus tem para a tua vida a partir dali. Nós devemos entender, queridos, que a gente não pode ficar indeciso no que se chama esperar em Deus. Quem diz amém a isso? Primeiro exemplo que eu quero te falar está no versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso. Vamos encher o pulmão juntos e dizer: no seu devido tempo. No seu devido tempo. Deus tem um tempo para finalizar um projeto na minha vida e na tua. Ele tem um tempo exato para responder cada oração e, principalmente, cada pergunta. Para Deus, Ele tem muito mais pressa em responder uma pergunta tua do que uma oração tua, um pedido teu. Porque a pergunta é relacionamento direto com Ele. Ele é o maior interessado em gerar com você essa interação, essa comunhão, esse relacionamento fluido. Vou repetir, Deus tem muito mais interesse e depressa em responder pergunta tua do que pedido teu. Porém, nós temos um problema. Nós muitas vezes não damos tempo para Ele responder.
E com isso nós assumimos relacionamentos antes de Deus responder. Relacionamento de namoro, noivado, relacionamento de sociedade, relacionamento de amizade, relacionamento de todo tipo, todo gênero. Deus é do Senhor essa aliança, mas Ele não respondeu ainda. A gente vai lá e dá a mão. E é por isso que nós quebramos tanto a cara. Assumimos negócios também antes de Deus esperar, antes de Deus finalizar, antes de Deus responder. Porque uma situação nos empurra a isso. Alguma coisa nos empurra a assumir um negócio antes que Deus fale realmente se é ou não é dele. Um carro, uma compra, um objeto, uma casa. Deus é do Senhor, mas não sei, tem alguma situação no meio que nos obriga a ir lá buscar. Eu era muito novo na fé. Novo mesmo, nos meus primeiros dias. Mas Deus já queria se relacionar comigo. E eu pensei em comprar um carro. E eu perguntei a Deus se era para comprar esse carro. Na minha cabeça, Deus nem vai responder. Eu nem sabia o que é vida de oração, quanto menos que Deus fala. E nisso, é do Senhor esse carro. E eu pego a carteira na mão. Nela tem o talão de cheque e tudo. Estou indo numa loja de respeito, não tenho o que temer. No ônibus, cadê a carteira? E eu sabia que não perdi. Com certeza ficou em casa. O recado foi claro, não compra esse carro. Eu voltei em casa, olha, eu tinha certeza, por mais que eu não conhecia Deus, Ele me respondeu, porque ela estava na minha mão. E estava em casa, fui lá, peguei o carro, foi uma grande porcaria que eu fiz. Uma grande porcaria. E ali eu pensei, Deus se relacionou comigo e eu me fiz de burro. Assumimos, queridos, a história de gerar recurso antes que Deus nos socorra. Algo nos impacta, algo nos pressiona, algo nos força. Alguma pressão externa vem e a gente vai lá e gera o recurso. Deus pode me ajudar nisso, a gente sente paz, Deus vai fazer alguma coisa. Amanhã estamos na porta do agiota, ou da cunhada da prima que prometeu emprestar sem juros. E depois começa o inferno. Eu passei por isso na igreja. Eu orei a Deus também, não sabia ouvir a voz de Deus. E eu precisava fazer um investimento, era importante, era bom. E eu senti o diácono que gostava muito de mim na igreja. Ele era um senhor, e eu me achava um senhor com 24 anos de idade, com 20 anos de idade. Então, pronto, ele tinha seus 60 e pouco, para mim que tinha 20, era meu amigão. Era muito rico. Não peça para ele. Eu senti, eu não sabia ouvir a voz de Deus, mas eu senti, não peça para ele. Mas na conversa fluida, um amigão, pode me emprestar? Ele falou para mim, lógico, está na conta. Está na conta, não vai fazer falta nenhuma, quando se puder você devolve. Aconteceu um negócio na minha vida que eu não conseguia mais entrar na igreja para não olhar para a cara dele, porque eu não conseguia pagá-lo. E ele me falou, se não conseguir me pagar, você não vai me evitar, me prometa, te prometo. Eu não queria mais voltar na igreja para não vê-lo. E só me vinha assim, eu orei e eu sabia, eu tinha um sentimento que Deus vai fazer. E Deus não usou isso para me torturar. Usou para me amadurecer, porque um dia Ele saberia que eu estaria nesse púlpito ensinando você. Então, em pequena escala, Ele me ensinou fundamentos irremovíveis. E Ele me ensinou que se abre um precipício na frente dos precipitados, das precipitadas no reino de Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículos 24 ao 25, diz assim. Provérbios 20 e 24. Os passos do homem e da mulher são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem, para a mulher, o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer os votos. Ele me deu esse versículo quando queria me ensinar que eu me precipitei.
Essa palavra ninguém vai mudar. Laço é assumir, depois consultar a Deus que já fez os votos. Nós temos um episódio na Bíblia, um tal de Amã, que vai matar todo o povo judeu. Esther vai interceder para que Deus dê o livramento. O que me admira na logística de Deus ali, ela sabia que ela não podia agir sem que o jejum terminasse. Então ela entrou em 3 dias de jejum, e terminado o jejum, como o tempo da decisão desse Amã já estava chegando para matar os judeus, ela tinha que agir. Mas ela não agiu durante o jejum. Ela agiu depois que terminou o jejum. E aí ela foi lá no rei, e o rei concedeu. Ela não se precipitou, por mais que estava em desespero. Segundo ponto, Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca, eu vou ler aqui no telão. Peca, vamos ver um tipo de pecado aqui, que não é fumar, xingar e falar palavrão. E peca quem é o quê? Existe um pecado na Bíblia que te deixa exposta espiritualmente. Quando você tem essa ânsia, você não deixa Deus terminar um projeto. É muito ruim, é muito ruim. É muito ruim a pessoa te pedir algo, você está se esmerando por ela. Quando está quase pronto, não, já peguei ali. Mas como é que você pegou? Assaltei um banco lá, não sei o quê, vendi o corpo para não sei quem, fiz não sei que aliança com que demônio do inferno. É muito ruim. Então o Senhor me disse, quando me deu esse versículo, naquela época, que aquilo ofendia ele extremamente. Ele não quis dizer, mas eu entendi. Estão me fazendo de idiota. Ele não falou a frase, mas está clara. Meu povo me faz de idiota quando me pede e não me deixa terminar. Quando Deus vai te atender, Ele te dá paz, Ele te dá segurança que uma resposta está vindo. Seja a paz o árbitro dos vossos corações. Então está dizendo que Deus se relaciona com todos nós, sim, Senhor. Ele pode com alguns dar visões assim, fluídas, diante do olho nu. Pode com outros falar audível, como eu falava com Moisés. Mas que Ele vai deixar de falar com você de alguma forma, Ele não vai deixar de falar, não. Eu vou repetir. Eu era novo convertido, eu não tinha nenhuma vida de oração. Ninguém me falou que Deus falava coisa nenhuma, e Ele já estava se relacionando comigo. Quem dá um glória a Deus bem forte aqui dentro? Então nós vemos que Saul caiu nessa armadilha, o rei Saul. Esse rei não tinha perdido nenhuma batalha até então. Foi ungido por Deus. Não importa onde fosse, a guerra estava ganha. Mas aqui ele caiu na maracutaia do precipício, precipitar-se. Ele tem que esperar que o profeta Samuel abençoe a guerra para ele ir para a guerra. E por que essa imposição de Deus? Porque Deus queria garantir que a autoridade espiritual continuava monitorando o arraial de Deus. Está certo. Porque se o arraial está em pecado grave e vai ter baixas, Deus revelava para o profeta. Então o profeta vinha e dizia, arruma a casa. Aqui ele não pode ir para a guerra sem receber a benção do profeta Samuel. Em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao 14, nós vamos ler algo no versículo 10, muito triste. 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, não chegou no dia que Saul está esperando, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ele mesmo se autonomeou sacerdote, coisa que nunca poderia fazer. Ele era de uma tribo de Benjamim, e que só podia fazer isso quem era de outra tribo. Pronto. Ele se fez pastor, e ofereceu o holocausto. Aí no versículo 10, nós vamos ler juntos agora. O que está dizendo aqui? O que você consegue ler comigo? Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Saul.
Valeu a pena? Caiu no precipício. Se precipitou. E aí, não vou continuar lendo, porque Samuel diz assim para ele: se você tivesse esperado e não se precipitado, o reino estava na tua mão. Deus já viu o teu perfil. E Deus, que não é bobo, já tomou a decisão. É outro que vai cuidar e vai gerir a nação para ele. Aí você diz: Deus agiu com muita dureza. Não, Senhor. Porque do precipitado da precipitada você não espera nada de bom. Precipitado, precipitada são pessoas que Satanás põe a isca e eles vão comer. Não oferece nenhuma garantia. Já pensou se eu fosse um pastor afoito? Eu, pai de um ministério. Quantas coisas Satanás já não me afrontou, me confrontou. Eu já teria tomado cada atitude, não é? Mas eu já sabia disso que eu estou pregando para você hoje. Eu blindei meu coração e meus sentimentos. Porque Saul fala assim: eu vi o povo indo embora. Isso não é desculpa para se precipitar. Eu vi o cobrador na porta. Isso não é desculpa para se precipitar. Todas as vezes que eu recebi afronta na minha vida, todas as vezes Satanás me mandou uma proposta dele para resolver. Eu tenho que te falar isso. Ele já me ofereceu políticos. Na época que não tínhamos nem esse processo idiota aí nas minhas costas, o cara me pedindo milhões. Não devia nada disso. Já me veio o político me oferecendo 25 sacolas de R$1 milhão. 25 sacolas. Você compra a igreja aí e tal. Já me mandou, o diabo já me mandou cada uma, mas sempre em cima de alguma afronta. Sempre. Não sei o que, faz aliança ali. Uma vez nesse escritório, pega a TV, te demos. Na época que não tinha TV, eram deuses. Conseguimos a concessão. Eu falei, mas eu não pedi concessão. A pessoa saiu aqui, não acreditou. É para acreditar. Porque não vou me precipitar. E daí que é uma concessão. O que isso significa? Eu aprendi com esse exemplo. Mal acabara ele, chegou Samuel. Satanás te empurra no precipício, te oferece coisas, te dá soluções, te atazana a vida. E quando você faz, você diz: cometi loucura, comprei o carro errado. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Terceiro ponto, teu rei não caiu nessa armadilha. Diga: glória a Jesus. Então, teu Senhor Jesus, como homem na terra, não caiu nessa armadilha. Vou te mostrar algo lindo sobre teu Senhor. O diabo vem para o Senhor Jesus e oferece para ele 3 tentações. Tentação porque é o que ele quer. Então o diabo oferece do jeito do diabo. E nas 3 tentações, em nenhuma envolve, pelo menos aparentemente, pecado. Aparentemente. Só que o maior foco da tentação, tudo bem que era para o Senhor desfrutar do poder a favor dele próprio, ele não podia fazer isso, mas tem outra. O tempo e o lugar. O que o diabo, as 3 propostas do diabo para o Senhor Jesus tinham a ver com tempo e lugar, aquela hora. Precipício. Precipitação. Ele veio a abrir um precipício na frente do Senhor Jesus. Essa é a tentação. No precipício que o diabo armou lá na tentação, em Mateus capítulo 4, versículo 3, olha o que ele diz para o Senhor Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Mateus 4, 3, se és, o que diz aqui? Eu vou ler o se e você me lê o resto. Se, tá. Então ele fala para ele, se você é filho de Deus, se és filho de Deus, faz 3 coisas. Uma delas, pula, anda no ar. Se andar no ar, o povo que está tudo em volta desse templo vai te ver. Acabou. Você já tem a multidão, agora vai te sair aonde for. A segunda delas, transforma
qualquer substância em paz. Faz isso aqui agora. Fazendo isso, a multidão já vai ver. Eu, o diabo, dizendo, eu, o diabo, vou atraí-los até você. Eles vão ver o teu fôlego aqui. Você nunca mais vai andar sozinho nas ruas de Israel. Vão estar tudo atrás de você. E a terceira, faz de conta que você adora aí. E os reinos, nem o mundo, os reinos do mundo eu te dou. Nem o mundo eu te dou. O mundo não é do diabo, é o reino. Ele usurpou que não é dele. O Senhor fala assim para ele, na parte, se és filho de Deus, anda no ar. O Senhor fala para ele, eu vou andar no ar, mas não vai ser nem aqui e nem agora. Eu não vou me precipitar. E quando é que você vai andar no ar? Quando vier um tufão, não para provar que eu ando no ar para um bando de curiosos em Israel. Quando vier um tufão contra os meus discípulos, eu vou andar no ar. Quem dá glória a Deus? E vamos ver a frase juntos. O diabo falou, se és filho de Deus. Mateus 14, 32, 33, o Senhor vem andando no ar. Dá para dar glória a Deus? No ar. E aí Pedro afunda, o Senhor resgata e vamos entrar no barco. Mateus 14, 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, enche o pulmão e leia para mim. Verdadeiramente. Quem aplaude o teu Rei Jesus aqui dentro? Está vendo até onde vai o fôlego do teu Senhor? De idiota ele não tem nada, ninguém engana ele. E aquele desgraçado do diabo, aquela criatura fútil que está preso há 2026 anos lá embaixo, tentou aplicar o golpe dele, não conseguiu. Ele não pode conseguir contra você. O teu Senhor falou claramente, eu vou andar no ar. Mas não vai ser para você nesta hora aqui, e não vai ser para um bando de curiosos em volta do templo. Eu vou andar no ar onde você é verdadeiramente glorificado, e eles vão dizer que eu sou filho de Deus. Aplaude, ele aplaude. Que mais? Transformar pães. Mateus 14, 21. Eu vou transformar, eu vou produzir pães. Diga comigo, produzir pães. Eu vou produzir pães, mas não vai ser nem aqui nem agora. Vai ser para um povo que tem mais fome do que eu, porque o Senhor Jesus estava com fome. Vai ser para um povo que tem mais fome que eu. Mateus 14, 21. Ele multiplicou os pães e produziu pães. E aqui diz, os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Além de mulheres e crianças, põe milhares nisso. Quem dá glória a Deus aqui dentro? O teu Senhor Jesus não caiu no precipício que o diabo abriu para ele. Se adorar, te dou os reinos do mundo, não é nenhum mundo. O Senhor diz, eu vou adorar, mas não vai ser nem aqui, nem agora. E não vai ser para pegar essa porcaria que se chama de reino de mundo. Mateus 17, 1 a 5. O Senhor falou, agora eu faço. Agora eu faço. Mateus 17, 1, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João. Jesus porque era homem na terra. Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Estava lá no alto, aqui está no alto. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas. Falava-nos 5 ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em que me comprazo a ele ouvir.
Naquela hora não foi dado para o Senhor Jesus só os reinos do mundo, foi dado tudo que existe no céu, na terra, no mundo espiritual, no mundo criado, animais, seres humanos, toda a autoridade, todo o poder, toda a eternidade foi dado ao Senhor Jesus. Quem aplaude o seu Deus aqui dentro? Isso se chama esperar Deus terminar a obra dele, esperar as coisas no tempo de Deus. O ataque contra o precipício, contra o Senhor Jesus, ele foi sequente, não dá tempo de narrar todos eles, mas eu quero te levar ao último deles. Porque várias vezes o Satanás fez isso, usou pessoas no trajeto para tentar fazer o Senhor Jesus antecipar, chegar na frente de Deus. Mas deixa eu te levar ao último, que você vai lembrar comigo. Mateus 27:42, ele está na cruz. E o diabo usa pessoas para encurralá-lo. Mateus 27:42 começam a dizer assim, os demônios na boca dos seres humanos: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz e creremos nele. Último ataque, para ele se precipitar. O Senhor Jesus não deu a mínima, não respondeu nada. É como quem diz: eu vou descer da cruz, mas não vai ser nem aqui, nem agora. Ele desceu da cruz, ele está de pé aqui andando no meio da igreja. Quem aplaude o seu Senhor? Para encerrar, vou te dar um exemplo rápido. Deixa eu te falar algo. O diabo desgraçado, ele vai usar uma coisa chamada pressão contra você. Ele vai querer te pressionar ao extremo. Ele vai querer levantar pessoas para te tirarem do sério, virem com cobranças, com declarações, para te encurralar, para te forçar a cair nesse pecado chamado precipício. O diabo vai querer te forçar a ir na frente de Deus. Então ele levanta pessoas hoje com cobranças, hoje zombando da tua cara. E ele te faz saber que na cozinha, em vez de falarem da vida deles, eles falam só da tua. Eu acho isso impressionante. Esse tanto tempo de sobra. A vida já não temos tempo para respirar, mas eles acham tempo para falar da tua vida. E os demônios dão um jeito de você saber, para te encurralar, para você ir na frente de Deus e falar: quer saber? Deus está demorando mesmo e quero saber, eu vou tomar uma atitude. Qual atitude? Você vai cair no precipício. Não deixa ninguém fazer a tua cabeça. Ninguém. Aqui vai ver um avivamento jamais visto. Um poder jamais visto. Eu já tenho moveres, já estão nas minhas costas. Se eu arranco eles do cofre de Deus, eu saio correndo com eles por aí, pregando em ginásio, estádio agora, enquanto nós estamos conversando aqui, os primogênitos sabem que é verdade. Mas eu não vou me precipitar. Deus falou que vai vir um romper e meu povo vai gerir, vai pulverizar isso pelo mundo. Eu não vou adiantar no relógio de Deus 1 minuto sequer. Eu não vou me precipitar. Deus me falou que vai nos dar muita coisa material. Eu não vou comprar nada disso, fazendo empréstimos em bancos para pagar prestações, porque a minha fé, isso chama-se precipitar. Quando Deus vai me entregar um mundaréu de coisas materiais, a coisa vai vir confortável e suave. Não se precipite. Está me entendendo? Não se precipite por nada deste mundo. Há coisas que só Deus poderá fazer. Espere no tempo de Deus. Não deixe ninguém mexer com a tua cabeça. A minha Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Deixa ela trabalhar em você. Olha, quantas vezes Saul tirou Davi do sério? Quantas vezes? O rei Saul, que prometeu a Davi que se Davi livra Saul, livra a família do rei Saul, matando Golias, que Davi receberia recursos, casamento, palácio. E o que o rei
Saul deu para Davi quando ele matou Golias? Deserto, perseguições, tirando Davi do sério. E agora vinha a precipitação. Está aqui Davi, quando Saul encurralava Davi para matar Davi, Deus entregava Saul na mão de Davi. Então Saul está jogado ali, não percebe, ele está dormindo aqui, ele não sabe que Davi está na mesma caverna. E dizem, Davi, olha, Deus entregou na tua mão, mata o cara. É legítimo, é real, o cara já é endemoniado, estava com o diabo no corpo. Davi que libertava o cara. O cara está te perseguindo, a nação já sabe que o cara rodou. A nação já sabe que você é o rei. Só matar ele você vai para o reino. Davi dizia, nesse precipício eu não vou cair. Eu não vou me precipitar e não vou adiantar o relógio de Deus nem um dia. O dia que Deus me quiser no palácio, Deus vai me levar lá. Um dia Davi ouve falar que Saul morreu na guerra, não foi Davi que matou, e a nação diz, por favor, vem cuidar de nós. Vou te ler algo para terminar, que você leu, mas talvez não percebeu o que eu vou te dizer agora. Domingo eu estou pregando aqui, o Senhor me disse sobre terça, eu falei para vocês que Ele falou comigo sobre terça. E Ele me disse assim, diga para eles o que eu vou pregar hoje, estou pregando hoje o que eu vou pregar quinta no Alphaville. O Senhor me disse, diga para eles, lembra eles que eu nunca convido eles a um milagre que eu já não esteja fazendo. Eu vou te provar isso lendo, você vai ler, talvez você não percebeu o detalhe que eu vou ler aqui. Vamos ver a história de Paulo e Ananias. Saulo era o cara louco, varrido. Ele estava matando os crentes, perseguindo com loucura. E na última tacada dele, ele pega cartas para varrer os crentes de um país inteiro. Era uma matança incalculável, o sangue que ia rolar. E nisso o Senhor, uma luz apresenta, ele cai no chão, a Bíblia não diz que estava a cavalo, as pessoas imaginam que ele estava a cavalo porque ele era nobre, mas caiu no chão e ficou cego. E aí nós vamos ler aqui, Atos 9, 4 a 15. Quando essa luz veio a ele, caindo por terra, Saulo caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus falou com Saulo. Saulo perguntou assim, quem és tu, Senhor? Todo mundo diga, Senhor. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então o Senhor Jesus dá essa instrução. Mas, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então o Senhor se apresentou, por aquela luz, Saulo cai no chão, e o Senhor dá diretrizes. Você vai e vamos continuar a jornada. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. O Senhor Jesus deixou ele cego. Ele sabia que do mundo espiritual é que veio essa cegueira sobre ele, ele agora está cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, ele está em jejum. Ora, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado o profeta Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, não perguntou, não questionou, deu ordem. Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, lá em Damasco. E na casa de Judas, não o Judas que se enforcou, outro. Procura por Saulo, apelidado de Tarsis, que é o homem perigoso, pois ele está orando. E viu entrar, Saulo teve uma visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e que lhe impõe as mãos, e aí ele recupera a vista. Saulo recupera a vista, porque Ananias vai orar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que vemos aqui? O que vemos aqui? Ananias está preocupado com a ordem de Deus. O Senhor precisava de Ananias para alguma coisa? Não. Porque número 1, sem Ananias, o Senhor já salvou Paulo. Sim ou não? Acabou de salvar ele, já tirou o diabo do corpo dele. Número 2, conversou com Saulo. Olha, você vai, tal. Sim ou não? Então não precisa de Ananias. O Senhor deixou Paulo cego, em estado de alerta espiritual máximo. Não precisou de Ananias para nada. Saulo já está orando. Olha, tanto crente que você conhece que há anos a igreja não curou, mas Saulo já está em estágio avançado espiritual. Deus precisa de Ananias, de você para quê? Saulo já está orando. Ainda por cima, em jejum. Quantos crentes você conhece jejuariam 3 dias? Tem mais, Saulo chamou o Senhor de Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 3. Põe para mim 1 Coríntios 12, versículo 3 no telão. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Espírito é maiúsculo, Espírito Santo afirma anátema Jesus. Ninguém diz que o Senhor Jesus é nada se tiver o Espírito Santo. Então Paulo explica melhor. Por outro lado, ninguém pode chamar o Senhor Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo chamou o Senhor Jesus de Senhor. Deus precisa de Ananias para quê? E o mais glorioso do que tudo isso, ele fala: Senhor, o que queres que faça? Está pronto para o chamado. E Deus confirma para Ananias que ele está pronto para o chamado. Ele já está pronto, vou mandar ele para reis e tal. O que isso me ensina a mim e a você? Tudo que Deus está te prometendo, Ele já está fazendo, Ele não precisa de você. Deus na tua vida, Ele não quer ser, Ele me pediu para te falar isso, Ele não quer ser glorificado porque Ele é magnânimo, majestoso, grande, sublime, imortal. Ele quer ser glorificado pelo bem que Ele está fazendo para você. Ele quer que você o glorifique porque Ele tem sido muito bom para você. Deus não precisava de mim e de você para nada, mas Ele incluiu você no que Ele está fazendo. A Bíblia é toda cheia desde o povo de Israel, Deus foi tão bom para eles quando Ele libertou do Egito, que eles fizeram festa e chamaram Ele de grandioso, de glorioso, de grande, de Deus, soberano. Toda a Bíblia é carregada disso. Davi conta tantos benefícios. Deus vai ser glorificado por você, porque Ele é Deus, mas Ele também quer ser glorificado pelo bem que Ele tem te feito. Quem aplaude a Ele aqui dentro? Então, se a ansiedade bater, porque Satanás vai querer te provar para mas vê que esse Deus está blefando, que esse Deus não está fazendo nada, está te contando a história da carochinha. Você lê isso para você mesmo, esse texto que acabamos de ler de Paulo e Ananias, para você lembrar a você mesmo e você mesma que o diabo não passa de um perfeito idiota. O teu Deus já está em ação por você. A minha Bíblia diz: antes que pedissem, eu já agi. Antes que saiu a palavra da boca para pedir, Deus já deu a ordem para agir. Um quadro para fechar o de Jonas. Jonas, vai a Nínive, preciso salvá-la. Jonas diz: não vou porque o Senhor vai salvar. Jonas sentiu: não vou, o Senhor vai salvar. E eu vou passar por idiota que foi lá profetizar e não se cumpriu, ainda vão me apedrejar. Não vou. Tem razão. Quando Deus mandou Jonas para Nínive, Deus já tinha preparado Nínive para se converter inteira. Só faltava a pregação de Jonas. Pregou meia boca, ele nem pregou salvação, não falou arrependei-vos. Ele falou: em 40 dias vocês vão tudo para o inferno. Isso é pregação? Mas já se converteram, porque Deus tinha deixado a cidade pronta. Quantos querem confiar sua vida inteira na mão do Senhor Jesus?
Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus. Aí em casa me acompanhe nesta oração. Você que ouve este áudio, diga: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor se ando precipitado ou precipitada, se permitir a ansiedade me fazer desconfiar do Senhor, se duvidei da índole do Senhor. Eu peço perdão se ofendi o Senhor, se soltei a tua mão para agir por minha conta. Eu peço perdão por todas as decisões que nem consultei o Senhor e eram tão sérias para a minha vida. Se agi como se não tivesse Deus na minha vida. Peço perdão. Segura a mão dele e diga: Senhor Jesus, segura a minha mão. Porque tendo o Senhor comigo, eu não preciso de mais nada. Amado Espírito Santo, peço perdão por todos os tropeços que levei, por agir precipitadamente. Mas hoje eu volto para as tuas mãos. Por favor, cuida de mim. Não me deixe me perder. Amado Espírito Santo, eu só tenho o Senhor para me guiar na terra. Não abra mão de mim. Eu preciso do Senhor para aprender a esperar no Senhor. Pai Celestial, Paizinho querido, o Senhor é o melhor Pai do mundo. Mais uma vez eu aprendo. O Senhor resolveu me amar, ser muito bom para mim. A partir de hoje eu vou lutar para agir de acordo com esta confiança que o Senhor já depositou em mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: eu expulso todos os pensamentos da ansiedade, das dúvidas de Deus, da incredulidade, da precipitação. A minha mente a partir de hoje está inteiramente sob o controle da palavra de Deus. Todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes são voltados à espera em Deus. O meu coração não é fundo de quintal de incertezas, mas é baú de promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 1 minuto para você orar, 60 segundos. Aplique a pregação que acaba de ouvir em oração. Fale com teu Senhor agora. Vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Senhor, pedimos perdão de verdade, meu Pai. Mais uma vez te louvamos pela Tua palavra que nos coloca nos trilhos de volta. Pela Tua palavra que nos orienta, nos traz a sensatez, nos amadurece mais uma vez. Obrigado, meu Pai, por podermos descobrir que o Senhor nunca nos prometeu que já não está providenciando para nos entregar. Obrigado pela experiência de Paulo e Ananias. Obrigado, Senhor, pela riqueza do Teu caráter na nossa vida.
Somos tão nécios, tão infantis, tão distraídos, tão desconectados, meu Deus, às vezes. Obrigado por nunca desistir de nós. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos porque o Senhor nunca abre mão de nós. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Nunca. Obrigado, obrigado mesmo. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. 9h46, 9h51, dentro de 5 minutos. Eu estou com a caixa de louvor aqui para a gente orar. Se você precisar ir embora, vai em paz para a tua casa. Se quiser ficar com a gente, nem que seja por 1 minuto para você orar, vai te fazer muito bem. No máximo agora, vou considerar 15, não chega a 20 minutos de oração e nós todos estamos liberados. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Eu estou sentindo a alegria de Deus, porque tem uma atmosfera de algo muito grande chegando.